Boa noite, povo de Deus, que a paz esteja com todos. Eu venho trazer nesta noite uma palavra para que você possa meditar nas Sagradas Escrituras. O texto que nós vamos meditar no dia de hoje está escrito em João, capítulo 6, no verso 28. O que é necessário, o que faremos para realizar as obras de Deus? É uma pergunta muito direta e muito conclusiva que nos leva a meditar em coisas muito profundas. É uma pergunta que todo cristão faz para si mesmo ao longo da sua vida espiritual. O que eu devo fazer para realizar as obras de Deus? A resposta de Jesus, ela está logo no versículo seguinte, onde ele disse: é necessário que vocês creiam no Pai e creiam no Filho que foi enviado por Ele. Ou seja, Jesus quis dizer que sem fé em Jesus, toda e qualquer obra que se faça em nome dEle é morta. Toda obra que se faça, ou boa ou aparentemente boa, se não for feita baseada ou firmada na fé em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, é uma obra morta. É algo realmente que nos leva a meditar quando nós pensamos que nós temos um curso da nossa vida e Deus tem uma obra para que nós possamos realizar. E nós precisamos dedicar tempo, fé, inspiração para realizar a obra que Deus projetou para nós. Quando nós falamos em obras, é inevitável nós pensarmos em livros. E a Bíblia fala em Salmos 139:16, todos os dias que foram ordenados para mim, no teu livro foram escritos. Ainda no Salmo 40, no versículo 7, está escrito: no rolo do teu livro está escrito ao meu respeito. E o próprio Jesus não ficou de fora deste livro tão misterioso, onde em Lucas 22:37 está escrito: é necessário que se cumpra tudo o que de mim está escrito. Veja bem, meu querido, há um livro no reino dos céus, onde Deus escreveu todas as obras dos dias da sua vida. Tudo aquilo que é para ser cumprido na sua existência está escrito num livro no céu. Observe também que o próprio Jesus fazia coisas e dizia: eu faço isso para que se cumpra o que de mim está escrito. A palavra de Deus ainda diz um pouco mais em Apocalipse, no versículo 20, no versículo 12. Se você tiver a oportunidade de abrir a Escritura em sua casa, por favor, abra. Está escrito assim, na metade do versículo: e abriram-se os livros. Que livros são esses? Que livros são esses que são mencionados em Apocalipse? Em Apocalipse está escrito: abriram-se os livros. E no versículo seguinte, ainda está escrito algo mais intrigante ainda: e abriu-se um outro livro, que é o livro da vida. Então nós temos aí possivelmente 3 livros, porque se um versículo diz abriram-se os livros, pressupõe que seja mais de um livro. E no versículo seguinte diz: abriu-se um outro livro, além daqueles 2, que é o livro da vida. Que livros são esses, meu querido? Eu gostaria que você entendesse, compreendesse no fundo do seu coração que existe um anjo do seu lado e ele tem um livro na mão e uma caneta de ouro. E tudo que você realiza nessa terra, ele escreve no livro. E no dia do juízo final, se você disser: eu jamais fiz uma coisa dessa, os livros serão abertos. E neste livro vai ser mostrado a data e a hora que você realizou o devido feito.
Então é para nós meditarmos e pensarmos que existe no céu um livro onde está anotado todas as nossas obras. Mas existe ainda um segundo livro, que é o livro das obras de Deus. O primeiro livro que eu citei é o livro das obras dos homens, aquilo que nós fazemos. E o segundo livro é aquele livro onde está escrito aquilo que Deus projetou para você fazer. Existe uma grande diferença entre o primeiro e o segundo livro, porque o primeiro está registrado tudo que você quis fazer, e no segundo livro está registrado aquilo que Deus projetou para você fazer. E a Bíblia vai mais além, porque ela afirma que os homens foram julgados pelas coisas escritas nesses livros. Está escrito em Apocalipse: você será julgado por aquilo que Deus projetou para você fazer e por aquilo que você desejou e fez nesta terra. Uma diferença entre o projeto de Deus e aquilo que você projetou para si mesmo. Mas existe um terceiro livro que se chama o livro da vida, onde está escrito o nome de todos os salvos. E a Bíblia deixa claramente escrito que, em verdade, eu vos digo, são palavras de Jesus, que aquele que crê em mim, que crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Na verdade, mais especificamente, está escrito assim: quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Ora, se o seu nome está escrito neste outro livro, que é o livro da vida, o próprio Jesus afirmou que você não entrará em juízo, mas já está salvo. Ou seja, você não será julgado pelas coisas escritas nos livros dos homens e nos livros das obras de Deus. E a Bíblia diz mais, diz que os mortos sim serão julgados pelas coisas escritas naquele livro. O que faremos para realizar as obras de Deus? É uma pergunta muito intrigante. É necessário que nós venhamos a crer em Jesus, que nós busquemos nele a cada dia a inspiração, porque é o Espírito Santo dentro de nós que nos leva a fazer as obras de Deus. Por isso Jesus respondeu aos discípulos dessa maneira tão direta: é necessário que vocês creiam no Pai e no Filho que por ele foi enviado. Pense nisso. Como você passou o dia hoje? Quanto tempo você gastou do seu dia para ter intimidade com Deus e ouvir a voz do Pai, e Deus falando para você, tentando te levar a fazer as obras de Deus? Feche os seus olhos um pouquinho agora. Vamos orar e vamos apresentar as nossas vidas na presença de Deus. Pai, na tua presença eu me coloco agora e te apresento cada pessoa que está assistindo, Senhor, esta filmagem, esta pregação da tua palavra. Peço ao Senhor que habite em cada coração e venha nos inspirar para que nós possamos realizar em nossas vidas as obras de Deus. Eu oro, meu Pai, por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão perdidos e precisando da tua salvação. E peço ao Senhor, alcança nesta noite e faz nestas vidas o teu milagre, em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus, meu querido, e que Deus te abençoe. Salvou? Quanto tempo deu? 19. Então era para dar 10, né? Vamos ver como que ficou, Jesus.